bom dia, pessoal. Nós estamos aqui em mais um Minuto Cast. O Minuto da Terra está apresentando para vocês um momento de a gente conversa, de trazer conversa, bate-papo, muitas histórias boas no agronegócio. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui o Matheus Ferreira. O Matheus já é nosso parceiro, nosso amigo. Ele que é engenheiro agrônomo, né? E também hoje é gerente comercial das sementes AgroSéries, né, Matheus? Para nós falar um pouquinho dessa profissão que é o engenheiro agrônomo, uma das profissões que mais cresce no Brasil e uma das profissões mais promissoras. Quais que são os desafios dessa profissão, principalmente quando a pessoa sai, né, da faculdade, né, Matheus? O que ela encontra no mercado e quais que são as oportunidades? Porque quem se forma hoje na agronomia não tem noção do quanto a gente pode explorar esse segmento dentro dessa profissão. Seja bem-vindo, Matheus. É uma honra trazer você aqui conosco para esse bate-papo. Muito obrigado. Eu que me sinto muito honrado pelo convite. Eu gosto muito, estou muito conectado com o meu propósito de vida, em compartilhar experiências. Então, obrigado pelo espaço e pelo convite. Certo. Matheus, já vamos começar um pouquinho falando de quem é o Matheus. Como que foi a escolha dessa profissão para você? Tá bom. Bom, o Matheus, então, é do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto, né? E a agronomia, ela veio meio por acaso na minha vida, né? Na verdade, o que eu queria muito estudar era genética, né? E quando eu estava prestando o vestibular, né? Lá em São Paulo a gente tinha o vestibular de meio do ano e do final do ano, né? No meio do ano eu ia prestar biotecnologia na Unesp, né? E naquele ano esse curso não tinha mais opção da gente fazer o vestibular no meio do ano para biotecnologia e nem para biologia. Então acabou como prova de biológicas, eu falei, bom, eu preciso treinar para fazer a prova, vestibular, eu vou prestar agronomia, que era o que tinha disponível, né? E eu acabei passando no vestibular, olhando a grade curricular e eu vi que tinha genética animal, tinha genética vegetal, tinha biotecnologia, tinha várias coisas que me interessavam. E aí eu conversei com algumas pessoas, elas falaram, cara, até parece ser um pouco mais prático, menos teórico, né? A aplicação desse conhecimento e tal. Eu me interessei, né? E falei, cara, vou experimentar a tal da agronomia. Então eu cheguei lá, né, conheci todas essas áreas, a área do melhoramento genético clássico no campo, tive a oportunidade de passar pela Embrapa também, fazer um estágio lá em Brasília com a parte laboratorial da genética, né, acabei não gostando muito e me dediquei aí a entender de fato a produção vegetal, né, com soja, milho, sorgo, amendoim, conheci algumas culturas na faculdade e acabei encontrando a área comercial que eu tô hoje. E, Matheus, qual que foi o teu maior desafio, assim, quando tu se formou? Por onde tu começou? Decidiu por alguma multinacional ou você acabou surgindo oportunidades? Como é que foi a escolha, assim, essa entrada tua no mercado, né? Então, eu vou voltar um pouco na época da faculdade, porque quando a gente está na universidade, a gente tem um estímulo muito grande por trabalhar na área de pesquisa, né? E eu tentei por 3 vezes ter bolsa na faculdade e não consegui, né? Eu lembro que quando eu tomei a minha segunda negativa, eu falei, bom, eu vou tentar mais uma vez e se não der certo vai ser um sinal divino de que eu não devo ir para pesquisa, né? E acabou que eu tentei a terceira vez, não deu certo e naquele momento eu me senti meio perdido, na verdade, né? Então eu não tinha definido para onde eu queria ir, se era para uma multinacional, se não era. E aí que eu acho que entra um ponto de atenção para o sistema de educação, que é de dar visibilidade hoje para quem está estudando, para quem está entrando na área, da gama de coisas que se pode fazer. Então eu me senti muito perdido nesse momento, só que eu tive a honra e a sorte de fazer parte de um programa que chamava Prime, que era na época, era um programa da antiga Monsanto, chamava Programa de Integração Monsanto Escola. Então, gerentes comerciais, representantes técnicos de vendas, eles iam até a universidade, eles selecionavam um grupo de alunos para falar um pouco do dia a dia dentro da Monsanto na época, né? De uma multinacional, o que fazia, o que não fazia. Né? E aí eu acabei gostando muito dessa área, né? Falei, bom, já que não foi a pesquisa, eu estou conhecendo aqui uma área comercial dentro de uma multinacional, nunca tinha visto o que era, como funcionava, mas com essa aproximação, falei, bom, escolhi, eu acho que é isso aqui que eu quero ir mesmo, é trabalhar com pessoas, com venda, ter esses desafios que a venda te traz, né, dentro de uma multinacional, e era uma multinacional que eu admirava muito, né, por toda a inovação e tudo que ela trouxe até aquele momento, né, então eu falei, bom, foi dessa forma que eu escolhi o meu caminho, vamos dizer assim. Eu vejo que as pessoas, assim, acho que em todas as faculdades, né, quando tu entra na faculdade, o desafio primeiro é escolher
porque às vezes tu não tá preparado exatamente para tomar essa decisão, né? Sim. E aí quando você toma a decisão, você também não tem essa noção muito de sai de lá formado e tá aí, qual área? E dentro do curso tu vai tendo alguns contatos que vão te direcionando. Sim. A própria agronomia que a gente estava comentando antes, né? Ela vai muito para a questão, me formei em agronomia, eu quero ir pro campo. Né, eu quero estar no campo. Essa digamos, a tendência da profissão mesmo. Mas eu vejo que dentro da agronomia existe um mundo à parte de várias áreas. Eu acredito que hoje, mais ainda, né? Tecnologia, pesquisa, enfim, como tu trouxe. O profissional hoje do agronegócio, ele pode sim trabalhar no campo com assistência técnica, com condução de lavoura, manejo e tudo mais. Mas hoje você pode trabalhar com digital, né? A agricultura digital está crescendo muito, né? É o que está fazendo a diferença no campo. Você pode trabalhar com marketing, você pode trabalhar com desenvolvimento de mercado, pode trabalhar com pesquisa tanto na área privada quanto na área, né, nas universidades, né, na área pública, vamos dizer assim. Você pode fazer concurso, você pode empreender, você pode trabalhar com suprimento, né, time de supply, que é o responsável pelas entregas, planejamento de produto, produção, né, campos de produção de semente, pode trabalhar em time de compras, por exemplo, uma empresa hoje para fazer um defensivo agrícola, muitas vezes ela precisa comprar o ativo químico, né, do produto, e aí você tem um time de compras que compra isso em diversos lugares do mundo. Então o agro hoje ele te permite trabalhar com, cara, praticamente qualquer coisa dentro dessa cadeia de produção de alimentos, né? Então, de fato, a multidisciplinaridade hoje ela é muito importante. Só que quando o profissional, você me perguntou de desafios, né? Quando o profissional está entrando no mercado de trabalho, ele não sabe de tudo isso, né? Então é aí para mim onde falta um pouco desse esclarecimento de todas as áreas de atuação, e não só a pessoa saber em quais áreas ela pode atuar, mas como ela se capacita o mínimo possível para entrar no mercado de trabalho, podendo entrar dentro dessas áreas, né, de atuação. Tu é gerente comercial, né, da AgroSéries. Você faz parte dessas seleções, desses novos profissionais do mercado? O que tu encontra digamos, de perfis, né, dentro da agronomia? Sim, a gente acaba, claro, como o gerente comercial hoje, ele é claro que envolve negócio, mas envolve também você gerenciar pessoas, né? Então a parte da seleção de pessoas faz parte do nosso dia a dia, sim. E muitas vezes o que a gente encontra de fato são pessoas que não estão preparadas e não entendem todas as oportunidades que o mercado de trabalho pode trazer para elas, né? Muitos vêm com uma ideia muito fixa, né? Eu quero trabalhar com venda, eu quero ser o RTV, eu quero, tipo assim, mas é difícil a gente achar uma pessoa com o conhecimento primeiro de todas as áreas de fato que ela pode atuar, e a gente até nota que a forma de preparação para entrevistas, a questão de técnicas de comunicação e tudo mais, como falta, né? Porque eu sempre brinco, né? A comunicação ela é a sua porta de entrada para o mercado de trabalho, porque é através da entrevista, de uma conversa curta, que você tem que ter efetividade em mostrar o que você tem de conhecimento, o que você tem de pontos fortes, qual que é a tua experiência, né? Então, comunicação, por exemplo, eu nunca tive uma disciplina na universidade que tratasse de comunicação, de usar um storytelling, de conseguir estruturar uma história em situação, ação, resultado, né? De rapport. Então, são técnicas de comunicação corporal, verbal, que a gente, na entrevista, principalmente para quem está entrando no mercado, a gente percebe que não domina, né? E isso, com certeza, dificulta a entrada da pessoa no mercado, né? Então, falta, além do estudo das áreas da agronomia, mas faltam diversos outros estudos, né, da comunicação, as técnicas de venda, planejamento, o entendimento de como funciona o mercado, né? Então a pessoa tem que entrar e aprender na prática mesmo. Na prática. Talvez seja esse um dos grandes desafios, né? E a gente sabe que o ensino, né, a faculdade, o ensino geral, ele precisa de uma reforma gigantesca. Eu acho que a gente nunca viu tantas pessoas autodidatas, né, hoje, em função de todo esse acesso que a gente tem à informação, na internet, a conteúdos. Você mesmo tem um projeto, né, Matheus, que acredito que deve ter nascido desse desafio. Sim. E quando você saiu da faculdade e não sabia direito aonde tu ia, que é o que a faculdade nos ensina. Fala um pouquinho para nós sobre esse projeto. O projeto nasceu, eu acabei de contar a história de quando eu não tive a minha aceitação na bolsa, né, de pesquisa, né, e eu me senti tão perdido naquele momento que eu falei, cara, agora eu hoje no mercado de trabalho, já tendo passado por uma área de mercado de patentes, fui RTV de sementes, passei pelo time de crop protection na área de marketing, né, pô,
se eu estava perdido naquela época, eu acredito que muitos estão também, não sabem o que fazer. Então eu me senti um pouco no dever de compartilhar um pouco do que eu estava adquirindo de conhecimento, das áreas e tudo mais, e compartilhar com as pessoas que estão ali naquele momento de final de faculdade ou que estão tendo a primeira experiência profissional, né? Então o projeto nasceu um pouco desse meu propósito, né? Essa é a contribuição que eu quero trazer para as pessoas, né? De compartilhar, fazer com que elas tenham conhecimento, de ajudar na preparação delas para que elas possam entrar e performar bem nas suas primeiras experiências profissionais. E o impacto é de fato trazer, colaborar para que a gente forme bons profissionais nesse mercado, porque querendo ou não é um mercado responsável pela produção de alimentos, né? É um assunto extremamente importante globalmente falando. Então, quanto melhor e mais preparados forem esses profissionais, eu acho que o impacto, pensando em sociedade, em segurança alimentar, envolve tudo isso, né? Então nasceu por conta disso mesmo, daquele desafio que eu tive no passado, e ainda vejo que poucas pessoas estão se movimentando para ajudar esse grupo de pessoas, né? E a gente está num país, né, o Brasil, que é o celeiro do mundo, como a gente chama no agro, né? E a gente percebe, assim, grandes aumentos de áreas, hoje o próprio trigo aqui na nossa região está voltando com tudo, né, um aumento bem significativo de plantio. Então é uma das profissões, como eu disse no início, que mais cresce no Brasil, né, e eu vejo essa tendência, assim. E aí trazendo isso, que tu fala dos desafios dessa profissão, como é que tu vê esse perfil de hoje, assim, do agrônomo, que ele chega, como tu disse, precisando ter mais conhecimento, talvez de outras áreas que o próprio agrônomo precisa entender, né? Também um pouco mais também sobre questão de autoconhecimento, né? Porque eu percebo até aqui no nosso negócio que a gente olha as habilidades da pessoa, tudo, mas assim a gente olha muito mais a questão comportamental, né, Matheus? Porque com todos esses avanços tecnológicos, esses avanços de comunicação, de internet, velocidade, eu percebo que o perfil do profissional hoje, não só na agronomia, mas em todas as áreas, é um perfil que precisa ser multifuncional. Ele precisa entender de outras áreas, precisa estar preparado para que, assim, não é mais aquele perfil antigamente que tu se formava agrônomo, técnico agrícola e você ia executar essa profissão mais a campo mesmo. Hoje eu tenho diversas áreas, eu preciso entender dessas áreas. Por mais que eu não vá desenvolver essas áreas na prática, mas eu preciso entender como elas funcionam, porque se caso eu precisar, eu estarei apto a desenvolvê-las, né? Sim. De fato, hoje, quando a gente procura por pessoas, acho que não é uma coisa só da empresa onde eu trabalho, mas acho que é o mercado como um todo, tem se falado muito de Learning Agility, né? O Learning Agility, que é essa agilidade de aprendizado, ela tem 5 dimensões, né? Que a gente fala, então tem agilidade mental, agilidade com problemas, agilidade com mudanças, o self-awareness, né? Então a gente procura esse tipo de pessoa e na verdade, assim, quando a gente olha para trás, o hard skill, que são aquelas skills mais práticas, mais como é que eu vou te dizer? Vou dar exemplos, né? Cara, saber fazer uma venda, saber fazer uma consultoria, saber recomendar um produto, lançar um produto, isso são hard skills, são de cunhos mais práticos, né? A gente tem procurado muito hoje o soft skill, que envolve criatividade, comportamento, então tudo isso hoje é muito olhado no momento de uma seleção de uma pessoa, no momento do desenvolvimento da carreira de uma pessoa que vai assumir cargos de liderança, né? Então essa agilidade de aprendizado, essa multidisciplinaridade que você traz, ela hoje eu entendo como mais importante do que o conhecimento técnico. O técnico a gente consegue adquirir. Eu tenho casos dentro do meu time hoje, eu tenho um engenheiro químico no meu time hoje, que sabe falar de milho, que sabe falar de silagem, está se desenvolvendo no aspecto técnico, só que ele tem coisas muito difíceis de se ensinar, que são essas skills comportamentais, de relacionamento, de resiliência, de resolução de problemas. Então, assim, isso é o que a indústria hoje, o varejo, o atacado dentro do agronegócio está procurando, né? São todas essas habilidades. E é um ponto bem importante, né, da gente entender que antigamente a gente fazia a escolha do profissional pela habilidade que ela tinha, a formação e tal. E hoje a gente faz a escolha mais pela questão comportamental, realmente, porque tu não consegue trabalhar, tu não consegue desenvolver o comportamental. Tu já tem ali, aliás, tu consegue desenvolver as habilidades, mas o quesito comportamental, ele é muito mais elevado. Tanto que a maioria dos índices de demissão contratou pelas habilidades e demite pelo comportamental. Exatamente. Né?
E uma coisa interessante é que quando a gente fala em multidisciplinariedade, a diversidade de pessoas é muito importante. O mercado do agro, né, predominantemente por muito tempo, ele foi um mercado que homens trabalharam, né? Hoje a inclusão da mulher, culturas diferentes, pessoas... Todos os tipos de diversidade, vamos dizer assim, ele é muito bem-vindo, né? Porque é isso que faz com que a gente consiga ter um olhar 360 para os desafios, para os problemas, para as oportunidades. Então, além dessa questão do Learning Agility, eu acho que está havendo uma tendência muito legal de garantir a oportunidade para todas as pessoas, independente de raça, sexo, seja lá o que for, né? Então isso tem trazido muita riqueza para o ambiente de trabalho no agro também, né? E tem mudado numa velocidade muito grande, né, Matheus? E agora tu trouxe uma questão assim, da entrada da mulher no agro. Quantas pessoas você está na tua equipe hoje, que você faz parte da tua gestão? Da minha gestão direta, 8. Hoje são 8 pessoas, mas a gente tem um time dos assistentes técnicos também, né? Que daí são mais 20, 21 pessoas. E quantas mulheres fazem parte desse Hoje, quadro? 3. 3 mulheres. 3 mulheres. A gente pode evoluir bastante ainda. Tem muita oportunidade, gente, para a mulherada aí entrar no agro. E eu acho que eu vejo, assim, como a gente acompanha muito, né, o setor, eu vejo cada vez mais a presença da mulher, tanto nas questões, assim, de campo, como nas questões de liderança e até, inclusive, na própria propriedade. A gente vê hoje as mulheres fazendo parte da gestão da propriedade, da gestão do negócio em si, na tomada de decisão, isso é muito legal, né? E essa diversidade que a mulher traz, ela traz alguns aspectos muito mais intuitivos, o trato com pessoas é muito diferente, então aquele modelo que era só, vamos dizer, não vou nem separar agora por sexo, mas por energia, né? Porque eu acredito que tanto o homem quanto a mulher, ele tem energia masculina e tem energia feminina, né? Mas a mescla disso hoje faz com que, de fato, a gente ache as melhores soluções na hora de tomar uma decisão de compra, para quem está na fazenda, como você disse, né? Ou uma visão mais estratégica. Às vezes o olhar mais feminino para um problema, ele te traz... O olhar masculino, ele tem que ser muito pragmático, mais razão, né? Mais razão. Uhum. E às vezes não é só a razão que te responde uma série de coisas, né? Então essa diversidade como um todo, eu acho que ela tem sido muito positiva também. E na prática, Matheus, eu vou te fazer uma pergunta assim, tipo, você percebe que antigamente a gente tinha essa questão do preconceito com relação à entrada da mulher nesse mundo do agro, né? Assim como em outras profissões que eram mais masculinas. Você acha que agora, nos dias de hoje, ela já conseguiu quebrar isso? Ainda existe isso na prática, por exemplo, principalmente no campo mesmo, né? Que tu acaba vendo um ambiente mais hostil, né? Não tão delicado como seria assim. Você ainda vê essa questão de preconceito, da aceitação da mulher ou não aceitação? Sim, mas de uma forma muito mais branda. Melhorou demais, assim. Eu conheço profissionais aí dentro da empresa, de fora da empresa, que na frente do agricultor, cara, conseguiu criar de fato aquela imagem de referência, de conhecimento, de posicionamento. Então, assim, eu acho que eu não sei se um dia nós vamos chegar num ponto onde qualquer tipo de preconceito vai ser, assim, vai acabar. Eu acho que sempre o ideal, né? eu acho que ele sempre vai acabar existindo. Mas eu acho que hoje, assim, não vejo mais como um problema, sabe? Acho que a mulher tá muito bem aceita no mercado, tá entregando muito resultado. Eu sempre falo pra gurizada, pros homens, cara, nós temos que se cuidar, porque a mulherada tá vindo com tudo mesmo. Tomar conta, né? Com certeza, estão vindo fazendo grandes entregas, grandes colaborações pro negócio. E acho que é muito bem-vindo, né? Como eu te disse, hoje no nosso time, por exemplo, a gente tem muito a evoluir, né? Mas a gente tem visto que essa pegada da energia feminina, da mulher no time também tem tem feito com que a gente olhe as situações de outras formas, chegado a outras conclusões. Então, tem sido uma experiência muito bacana, muito aprendizado. Muita troca, né? Muita troca. Massa. E me diz uma coisa, a gente falou antes, então, da tua dificuldade lá no início da carreira, né? Qual foi uma das tuas dificuldades quando você se formou? Eu queria que tu trouxesse um pouquinho para nós algum fato, alguma lembrança tua na prática, assim, que ou foi inusitada, ou foi alguma, tipo, uma forma que você teve algum momento que foi um grande aprendizado, ao mesmo tempo uma experiência, né? Que você entrou assim, bom, nossa, aquilo me marcou e eu cresci com isso, uma perda, ou entende? Tipo, alguma coisa Sim. que você... No início da carreira a gente acaba tendo tantas situações, em qualquer profissão, né? Que tu entra assim, tipo, que
ela acaba sendo um marco de Sim. aprendizado ou alguma coisa inusitada que aconteceu contigo? Eu acho que até o momento onde a gente sai da universidade, você depende muito do teu esforço individual. Então você estuda para tua prova, você faz o teu trabalho. Você tem alguns trabalhos em grupo? Tem. Mas nada perto do que é de fato trabalhar em time como a gente faz no mercado de trabalho. E eu tive uma situação assim que eu tava tendo dificuldade em entender a importância da colaboração minha para o trabalho dos outros e da colaboração dos outros para o meu trabalho, né? E eu recebi alguns feedbacks assim de questão de melhoria de trabalho em equipe e tudo mais. E eu lembro que eu pensava assim, cara, mas até hoje eu só dependi do meu esforço individual, né? Então, eu não sei trabalhar mesmo em equipe, né? Então, acho que esse foi um ponto que essa hora que eu entendi o valor das pessoas pro negócio, para a entrega de um resultado. Eu acho que esse foi o meu grande aprendizado lá no começo. Tanto que hoje eu quis desenvolver uma carreira como gestor de pessoas também por conta disso, né? De entender que quando você encaixa as pessoas certas nos lugares certos, você cria uma sinergia tão grande que a entrega do resultado ela se potencializa, né? E eu passei a me interessar muito por esse tipo de assunto e tudo mais naquele momento que eu entendi que, cara, quem faz o negócio são as pessoas. A gente precisa de produtos de alta qualidade, lançamentos, de inovação, tecnologia, precisa. Mas se você tem tudo isso na mão, mas você não tem um grupo de pessoas preparado para lidar com esse mundo complexo, cheio de novas soluções, a coisa não anda, né? Então, de fato, o meu grande aprendizado lá no começo foi aprender a trabalhar em equipe e a importância das pessoas para o negócio. E foi nesse feedback aí que tu recebeu? Foi nesse feedback, né? De que eu estava tendo dificuldade, né? Eu sempre gostei, por exemplo, muito de trabalhar com planilha, com análise, né? Então eu pegava, fazia as coisas, mas eu fazia só para mim. Eu fazia para minha região, para o meu distrito, para as minhas coisas, né? E aí o pessoal começou, pô, Matheus, você tá fazendo um trabalho super legal aí com análise, com plano, por que você não faz para todo mundo, né? E eu, não, na verdade, nem me passava na cabeça, né, ajudar dessa forma, porque, que nem eu disse, acabei de sair da faculdade com aquela visão de que, cara, eu sempre fiz as coisas para mim, né? E a hora que eu, de fato, comecei a ajudar e até pedir mais ajuda nos pontos que eu precisava, a minha evolução aconteceu mais rápido, eu colaborei mais com a entrega do resultado de um time, aí eu vi o impacto da gente, de fato, compartilhar conhecimento, pedir ajuda quando precisa. Então, um grupo de pessoas é muito mais forte do que a pessoa ali trabalhando de forma individual, né? E é muito importante a gente entender, né, a questão, como tu trouxe agora, isso a gente vê aqui na nossa prática no digital, no marketing da comunicação, né, que são as pessoas. E as marcas hoje, aqui, eu sempre falo isso aqui na agência, quando a gente diz assim, as marcas precisam entender que quem faz o negócio são as pessoas e elas precisam mostrar isso na rede social. Porque antigamente, né, tipo, tu tinha lá, tu recebia uma informação e você era telespectador dessa informação e hoje tu é protagonista. Sim. Em todas as áreas, não só na comunicação. Então, a marca que entende que mostrar as pessoas que estão por trás dessa marca, que fazem acontecer, ela também se destaca muito nisso. E como é importante a gente ter essa troca, né? Porque a nossa existência é em função de pessoas. Não faz sentido, né, Matheus? E sabe por que isso é mais importante hoje? A gente mudou muito da cultura no mercado de trabalho. Antigamente a gente tinha uma cultura que a gente falava que era uma cultura top-down. Então a liderança da empresa, do negócio vinha, dava uma ordem e aquela ordem tinha que ser executada, né? Hoje a gente fala muito mais em bottom-up, que é a pessoa que está na ponta criando as soluções das coisas. Então, assim, tá havendo um empoderamento das pessoas que estão na ponta muito grande. Então, só que a pessoa, para ser empoderada, ela tem que se sentir mais responsável pelo que ela faz, ela tem que criar mais. O negócio tá mais na mão da pessoa que tá na ponta. Então, essa mudança cultural de uma cultura que a ordem vinha de cima e agora existe uma construção de quem tá de baixo para cima, mudou muito também o perfil de pessoas que tem que estar no mercado, né? Então, é muito bonito quando a gente fala de empoderamento, né? Bom, hoje eu tenho mais poder de decidir, de fazer. Não, você tem, mas com isso vem mais responsabilidade, né? Eu gosto de uma frase de um general americano, de um livro que eu li, que ele fala que assim, ó, ele foi o cara que eu acho que primeiro entendeu essa questão do empoderamento. Ele fala que se você tem uma equipe tática que está no campo, é ela em tempo real
que entende a natureza da artilharia inimiga, o que o inimigo tá fazendo no campo, se ele tá cometendo um erro, se ele não tá. E se a equipe dele precisar de uma ordem para agir, ele perde vantagem competitiva. Porque ele pode atrasar, ele pode demorar, ele não tá vendo em tempo real. Então, o mercado hoje passou a capacitar as pessoas para tomarem... Exatamente, você tem que capacitar a pessoa que está na ponta para tomar decisão em situações complexas. Quando você treina uma equipe, um time para fazer isso e empodera, é ali que você ganha vantagem competitiva. Então, percebe como isso muda também o perfil de pessoas hoje? Muito, muda muito. Então, isso é o que a gente tem notado também na hora de selecionar pessoas, que você tinha me perguntado. E, Matheus, tu falou antes assim, eu posso usar essa ideia do feedback que tu recebeu lá atrás, que foi um feedback que provavelmente a pessoa tu poderia ter olhado esse feedback de forma negativa, mas na real tu olhou com pontos positivos para que aquele feedback te fez crescer. Fez pegar aqueles pontos que provavelmente te trouxe ali, você precisa melhorar isso, precisa aquilo, e você bateu em cima disso, porque... Você me disse que gostava de fazer planilhas e tal. Sim. Você já ia ir para pesquisa. É um perfil mais, digamos, introvertido, né? Então, um mais introspectivo, né? O perfil que gosta de planilha e tal. Eu vejo porque eu sou mais falante, né? Sim. Então, eu já não gosto de planilha e tal. E você teve isso como um desafio e a gente percebe, né? Acompanhando você ali no seu canal, até pessoal, sigam o canal do Matheus, é o que a faculdade não nos ensina isso, né, Matheus? O que a faculdade não te ensina é 21. Tá escrito que foi criada no ano de 2021. Então o que a faculdade não te ensina é 21. Sigam lá para vocês pegarem mais dicas super bacanas que o Matheus traz. Voltando então, Matheus, você usou isso como um alavanque, vamos dizer, para mudar o teu comportamento, né, para melhorar as questões que tu precisava, e eu acredito que tem sido um grande desafio nesse processo, né? Sim, eu acho que o feedback, quando ele é dado para você bem estruturado, eu tive essa sorte, né, de ter boas pessoas e bons gestores do meu lado. Quando você entende os porquês, a causa e tudo mais, você consegue mapear onde de fato você tem que melhorar. Mas o que eu entendi naquele feedback é que eu sempre tive essa fortaleza de ser uma pessoa muito analítica, de trabalhar bem com dados, de tomar decisão em cima de dados, né? E eu consegui usar essa habilidade para me ajudar a trabalhar em equipe, que era uma habilidade que eu tinha dentro do meu time naquele momento, que outras pessoas tinham, sim, só que talvez eu era quem estava mais à frente nessa habilidade. Então eu usei uma habilidade que eu já tinha para me ajudar a desenvolver em trabalho em equipe, né? Só que aí entra num ponto que é o autoconhecimento, que você falou lá atrás, né? Hoje a pessoa, para estar no mercado de trabalho, você concorda comigo que tem muita coisa, é muito complexo? Tem digital, tem químico, tem semente, tem mercado de patente, tem pesquisa, tem suprimentos, tem muitos mercados, tem fertilizante. Então, se a pessoa hoje ela quer tentar dominar tudo isso, ela não consegue. Então, o grande segredo da coisa para mim é, através do autoconhecimento, você mapear o que você tem de fortaleza, tanto comportamental quanto de habilidade, e investir naquilo, porque é isso que vai fazer você se diferenciar. O Bernardinho do vôlei, ele fala muito, né? Que quando você tem só muita determinação, você consegue ser um bom profissional. Mas quando você une talento com determinação, é onde você vira um super profissional, né? E eu vejo muito isso pro agro, né? Não adianta eu começar a tentar dominar diversos assuntos que eu não tenho uma aptidão, que eu não sou bom. Então, naquele momento, eu entendi que a minha habilidade com análise e tudo mais me ajudaria a criar trabalho em equipe. Né? Então, foi através dessa minha fortaleza que eu consegui me destacar e desenvolver o ponto que me falaram. Porque olha só que engraçado, né? Puta, como que você desenvolve trabalho em equipe com habilidade analítica? Né? Parece que as coisas não estão conectadas. Sim. Mas, de fato, quando você entende que isso pode ser um plano de fundo para desenvolver uma outra habilidade, é aí que você começa a se tornar dono do teu processo de desenvolvimento. Que esse é um outro negócio que eu acho que é muito importante e pouco trabalhado. Antes de entrar no mercado de trabalho e até mesmo quando você entra no mercado de trabalho, né? Que é o fato de você se tornar dono do seu processo de desenvolvimento. Ah, legal. Porque antigamente as empresas investiam nisso, né? Tipo, você era contratado, investia no teu curso, no teu... E hoje, na verdade, as pessoas, elas têm que ter essa noção de que eu tenho um capital que invisto nessa empresa, e quanto mais eu desenvolver esse capital, mais eu posso cobrar por ele. Se a empresa, de repente, não está valorizando esse meu capital, eu tiro esse capital dali dessa empresa e levo para outra. Isso é muito interessante, né? E aí tu traz a questão ali do autoconhecimento, que eu vejo assim que
nesses últimos tempos, assim, o autoconhecimento não só para o agronegócio, mas, enfim, ele tem sido muito, muito visualizado, mas não é uma questão fácil de tu olhar para si. Mas a partir do momento quando tu olha, tu realmente vê o teu perfil e entende como você funciona, não tem limite para o teu crescimento. E aí você pode desenvolver aquilo que é preciso desenvolver e realmente tu começa a entender melhor de você e do processo onde você está inserido, né, Matheus? Com certeza, o autodesenvolvimento, primeira coisa, se você tentar se autoconhecer a partir apenas da sua visão, você nunca vai de fato se autoconhecer. Você precisa de uma visão de outras pessoas, de como os outros te percebem. Então esse processo do feedback, de você receber feedback, você pedir feedback, refletir sobre o que estão falando sobre você, do como te percebem, ele já vai começar a te dar algumas dicas, esse processo, né? Ele começa já a te dar alguns indicativos do que você tem que mudar, o que você tem comportamentalmente, o que tá legal, o que não tá, pensando em habilidades, o que você tem que desenvolver e o que não, né? Mas eu acho que para você se desenvolver também, você tem que ter muito claro onde você quer chegar. Porque vamos supor uma pessoa que está em vendas. Se ela quer uma carreira como consultor de vendas ou como RTV, a carreira toda dela, ela tem que se desenvolver de uma forma. Se ela quer uma cadeira de liderança, ela tem que se desenvolver de outra. Exato. Então o processo do desenvolvimento, ele depende muito, primeiro, do onde você quer chegar. E é isso que muitas pessoas não têm clareza, né? Então, cara, às vezes a gente pergunta, né, numa entrevista, por que você quer ser RTV? Por que você tá tá participando desse processo? E muitas vezes a pessoa não sabe responder, né? Por que você quer ser um gerente? A pessoa não tem conexão dos objetivos profissionais com o propósito de vida, com o que ela gosta, né? Então, o primeiro passo para mim do autoconhecimento é saber para onde você quer ir. Feedback é importante, você escutar, você ter uma visão 360. E aí o próximo passo, você tendo essa participação de outras pessoas no teu desenvolvimento, sabendo onde você quer chegar, é você saber construir o plano de desenvolvimento para chegar lá. Que é uma coisa que, como eu disse, antes do mercado de trabalho, você praticamente não aborda isso. E dentro do mercado de trabalho se fala muito sobre isso, mas eu ainda acho que falta ainda a gente capacitar mais as pessoas com mais ferramentas, entendendo como que ela conecta um próximo passo de carreira, com qual habilidade ela tem que desenvolver. Então eu acho que falta um pouco de método ainda, né, nesse sentido. Eu acho também, além de provocar essas capacitações, eu acho que também vai muito da gente provocar o interesse da pessoa, a autorresponsabilidade em querer me desenvolver, sabe? Eu vejo assim que, tipo, os perfis, eles estão, assim, às vezes muito perdidos, mas, assim, quando tu começa a trazer essas questões, tipo, autoconhecimento, autodesenvolvimento, como que eu faço isso, eu preciso ter em mim essa vontade de querer, como tu disse, eu quero ser um gerente. Por que eu quero ser um gerente? Por causa do salário? Ou o que me motiva ali? Sabe? Eu acho que isso é muito... tem que ficar muito claro na pessoa também. É o tal do empoderamento que a gente estava falando, né? Hoje a responsabilidade da pessoa de fazer a entrega, de criar um projeto, de se desenvolver, é dela, né? Antes a empresa vinha, era bem enquadrado a coisa, ela te dava uma bateria de cursos, de coisas para você se capacitar daquele jeitinho que ela queria, né? Hoje não é assim. Exato. Hoje tem inúmeros cursos que você compra na internet, né? Eu tava conversando com um colega da empresa também, nós estávamos em convenção de vendas, né? Há algumas semanas atrás, e ele estava fazendo um curso de venda no digital, de impulsionamento, de como é que você trabalha a venda dentro de uma rede social, como o Instagram, o TikTok, né? Pô, a empresa que falou para ele lá fazer isso? Não. Mas ele entendeu que pro negócio que ele tá hoje isso é importante, né? Como é que ele usa a rede mídia social para impulsionar vendas, né? Então, cara, ele é responsável pela carreira dele, pelo desenvolvimento dele. Então, esse é o tipo de pessoa que a gente quer. Isso se chama self-awareness. Lembra que a gente falou do Learn Agility? Ele teve a perspicácia de entender que ele tinha algumas habilidades, mas que faltavam algumas coisas, e aquilo que faltava... E trouxe pra ele, né? E trouxe pra ele. Ele foi atrás de um curso, porque ele sabe que quando ele olha pra carreira dele lá pra frente, esse é o tipo de habilidade que ele vai ter que desenvolver para lá na frente assumir uma posição de liderança maior e tudo mais. Isso é uma coisa que tem que estar claro, assim, para as pessoas, sabe? Que tu vai gerar essas oportunidades. Tu tem muita oportunidade, mas tu tem que gerar a tua capacidade. Você tem que ser autorresponsável por isso. Né? Exato. Matheus, então, para nós, a gente está quase encerrando aqui o nosso bate-papo, tá muito bacana. Mas eu queria te fazer uma provocação
já que a gente tá falando nessa linha aí de autoconhecimento, mas vai quase pro lado psicológico, né? Mas é muito importante isso mesmo. A gente percebe, conhecendo um pouco da tua história, essa evolução tua, né? E nós que te acompanhamos, a gente tem um pouco mais de contato contigo e vê realmente isso que tu tá falando, do teu propósito, de trazer conhecimento, a gente vê isso na prática mesmo contigo, né? E é muito legal, assim, porque tu é um cara novo, né? E eu não sei quantos anos você já tá no mercado. 9. 9 anos. E nesses 9 anos, teve uma evolução muito grande. Você mesmo trouxe isso aqui pra gente. Se você olhar pra trás, qual que seria a mensagem pro teu eu antigo lá? Que tu faria assim, o Matheus tá saindo da faculdade, o que eu diria pra ele hoje? Cara, eu acho que é o inconformismo com o quanto de conhecimento você tem, sabe? Assim, eu acho que talvez eu olhando hoje, pensando na linha do desenvolvimento, eu talvez não mudaria muita coisa, né? Mas a dica que eu dou para quem tá nessa fase, vamos dizer assim, é de fato investir muito em conhecimento, sabe? Conhecimento é uma coisa que ninguém te tira, mas mais do que ter o conhecimento é aplicar, né? Eu passei por uma fase assim, ó, vamos pegar uma dica então que eu me daria. Eu passei por um período de uns 4 anos que eu estudei, que eu fiz pós, que eu fiz curso, que eu li muito, né? Mas eu tava tendo dificuldade de aplicação das coisas. Hoje a dica que eu daria para mim é, Matheus, continue estudando bastante, cara, mas se preocupa principalmente no que você vai aplicar, né? Não adquirir o conhecimento por adquirir, né? Então, hoje eu posso dizer assim que eu consigo até equilibrar um pouco melhor a minha vida pessoal, trabalho e estudo, porque eu tô num ritmo um pouco mais devagar, mas tudo o que eu tô lendo e estudando, eu tô trazendo pro meu dia a dia. Então tá me trazendo muito mais resultado do que quando eu lia enlouquecidamente, mas aplicava pouco, né? Então acho que essa é a dica, é investir no conhecimento, investir na multidisciplinaridade, ler vários tipos de assunto, entender sobre pessoas, entender sobre negócios, sobre marketing, cara, criar uma rede de networking que vai te ajudar a entender, por exemplo, quando eu fiz pós-graduação de marketing, eu conversei com pessoas que vendiam móveis, Coca-Cola, máquina agrícola, no ramo de hotel, né? Você começa a conversar, você começa a expandir um pouco o teu horizonte fazendo isso, né? Então a dica minha é essa, é conhecimento, ampliação de perspectiva, de horizonte, mas principalmente aplicar tudo aquilo que você tá estudando e aprendendo. Essa seria minha outra pergunta, mas você já respondeu, né? Qual que seria a tua dica então para quem está iniciando, né? E para quem está saindo da faculdade, que você está acompanhando esses perfis, tanto pela tua seleção que tu acaba fazendo lá. Para quem tem o sonho de entrar numa multinacional, Matheus? A dica que eu dou é sair da faculdade já sabendo jogar o jogo. O que a gente nota? As pessoas que estão tendo oportunidades como assistentes ou que estão entrando como RTVs, elas estão desenvolvendo isso desde a faculdade, né? Então, desde a faculdade elas vêm trabalhando. Tipo, tem pessoas que no último ano de faculdade, eu tenho um caso, ele é até meio fora da curva, né? Colega meu chama Yuri, um abraço pro Yuri. Né? Ele era assistente de sementes no primeiro ano de faculdade dele. Então ele passou a faculdade inteira, esses 5 anos, aplicando trabalhando. Ele pegava, ele aprendia na faculdade, mas ele estava trabalhando, ele estava em contato com o agricultor, ele sabia como a coisa funcionava. Então, assim, a dica que eu dou, pessoal, é assim, como a gente tem esse gap ainda, que na faculdade a gente não aprende como funciona o mercado de trabalho, é de fato o cara trabalhar. Eu acho que é ter a experiência de trabalho prática desde a universidade. Eu acho que para quem quer entrar na multinacional, para mim é um dos pontos fundamentais, né? A gente sair da faculdade sem nenhuma experiência comercial, prática, é muito complicado, porque tem muita gente hoje, né? Você mesmo disse, o mercado do agro cresce, mas com isso o número de pessoas que estão no mercado e fazendo faculdade de agronomia cresce muito. Então uma forma de você se destacar é sair da faculdade com conhecimento prático do trabalho. Essa é a minha maior dica. Ali, né? Tipo, pegar o conhecimento e já colocar na prática. Exatamente. Realmente isso faz a diferença. Matheus, muito obrigada pela tua participação aqui conosco. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Obrigado, tamo junto.